Desde seu surgimento no capitalismo, sempre existiu a luta entre classes sociais, as chamadas classe dominante e classe dominada. A partir da idade contemporânea, com o desenvolvimento do sistema capitalista industrial, as classes sociais em diversos países foram divididas em 3 níveis: classe baixa, média e alta, sendo que as 2 primeiras mostram o status de população mais pobre e a última a mais rica. Sobre esse e outros assuntos, entrevistamos o presidente do Sindicato Regional dos Metalúrgicos da cidade de Sertãozinho, Hélio Cândido. Na entrevista, ele destacou o surgimento da indústria e falou da luta de classes. No início do século XX, começava o desenvolvimento industrial no Brasil. Os trabalhadores daquela época recebiam muito pouco pelo trabalho desempenhado. Segundo o sindicalista, a modernização tirou os postos de trabalho, principalmente o homem do campo. Hoje, a indústria dá prioridade para o profissional capacitado. No início do século XX, nós basicamente iniciamos o processo de industrialização do país. Depois você tem um enxugamento da indústria por conta da reestruturação, por conta do avanço tecnológico e também a demanda, a vinda do homem do campo para a cidade, aumentando ainda mais a necessidade do emprego. Então, é onde acaba tendo hoje essa maior competitividade. Então, hoje, as empresas, dado esse avanço tecnológico, já procura buscar o profissional qualificado. Nos países de terceiro mundo, como o Brasil, a classe média é uma minoria e a baixa é a maioria da população. Dentro dessa minoria, a classe trabalhadora é a que mais sofre os impactos do capitalismo. Segundo Hélio Cândido, patrão e empregado é igual óleo e água, nunca se misturam. Olha, o trabalhador, como sempre, ele não tem hoje uma estabilidade no emprego. Então, no mundo capitalista, o trabalhador ele não tem uma garantia do emprego. O que ele tem é a força de trabalho e a inteligência para desenvolvê-la. Agora, por outro lado, você tem uma classe empresarial, que, por sua vez, visa lucro. No mundo capitalista, ninguém mantém o trabalhador por uma questão social. Então, veja bem, essa é a relação capital e trabalho. O que está acontecendo no mundo hoje? Essa crise que nós estamos enfrentando hoje. Vamos analisar a origem dessa crise. A origem dessa crise, ela está na ganância, na especulação. Então, você vê que nós vivemos uma crise de ordem financeira, uma crise sistêmica. Entendeu? Então, o capital financeiro, com toda a sua ganância, é que causou essa crise que nós estamos enfrentando hoje. Então, não é a legislação trabalhista que criou essa situação, que inviabilizou o processo produtivo. O que inviabilizou o processo produtivo é o capital financeiro, que esse não produz nada, não produz um parafuso. Esse simplesmente só visa o lucro, só visa explorar, entendeu? Mas está claro para nós que patrão empregado é igual óleo e água, não se misturam. Na Idade Média, a classe dominante era formada pelos senhores feudais, donos de terras. Segundo Karl Marx, as classes sociais estão associadas à divisão do trabalho. São grupos coletivistas que desempenham o mesmo papel na divisão do trabalho num determinado modo de produção. Na visão do sindicalista, o poder só está nas mãos da classe dominante por conta do conhecimento adquirido. A classe dominante hoje, eu posso dizer para você que ela está, infelizmente, ela está muito mais organizada, E até mesmo porque eles detêm o poder hoje, detêm o poder, detêm a informação. Então hoje o país ele necessita investir mais na formação do cidadão. Você vê o Estado hoje, no que diz respeito à formação do cidadão, no que diz respeito à educação, ainda deixa muito a desejar. Eu tenho um professor que dizia, para mudar o país, se me der 15 anos de governo, eu mudo o país, porque é o tempo de você fazer o fundamental, o médio e o superior,
quer dizer, cursar no sentido de você avançar. Então tudo está na história da humanidade. Se você pegar os países mais desenvolvidos, você vai ver que a origem do desenvolvimento, né, está no investimento na formação, na educação. Por isso aí sim nós vamos reduzir essa distância que existe hoje entre a classe dominante, eu não diria a classe dominada, mas a classe hoje menos favorecida, né? Tem uma discrepância muito grande. Então hoje nós temos uma concentração hoje de riqueza na mão de uma minoria, enquanto nós temos uma grande maioria vivendo aí na linha da miséria. Os desafios a serem vencidos no Brasil ainda continuam. Nosso entrevistado deixa uma mensagem de apoio nesse momento de crise. Eu não poderia deixar, né, de desejar aqui a todos os trabalhadores, né, a saúde, sobretudo saúde, né, e também uma dose de otimismo para todos os trabalhadores, né. Nós vivemos num país, quer queira ou quer não, eu ainda continuo acreditando que esse é o melhor país do mundo, né, em que pese as suas diferenças, né, em termos de social, né, você vê como citei, mas nós temos tudo para corrigir essas distorções. Portanto, quero deixar aqui aos trabalhadores uma palavra de otimismo, uma palavra de acreditar nesse nosso Brasil e que nós vamos superar esse momento que nós estamos passando hoje, esse momento de apreensão, esse momento de incerteza. Nós vamos estar superando e daqui a uns dias nós vamos estar olhando para trás e rindo dessa situação que nós estamos passando hoje. Até mesmo porque nós somos um povo que tem uma capacidade muito grande de superação e nós vamos superar em breve, com certeza. Edileide Luz, para o primeiro ano de jornalismo.